Olá, eu sou o Daniel Marques e esse é o segundo módulo do curso Manual do Vencedor, e eu gostaria de falar hoje sobre o Salvador. Nessa aula eu gostaria de falar sobre essa pessoa que foi Jesus Cristo, que transformou a nossa história, a história da humanidade, que realizou o maior sacrifício que um homem poderia realizar para salvar a mim e a você. E bem, queridos, nós vemos que no Jardim do Éden, após o homem ter pecado, o Senhor prometeu ao homem que iria salvá-lo. Deus o julgou segundo a sua justiça. No entanto, por amá-lo, o Senhor prometeu que um dia iria salvá-lo. E como que se deu essa promessa? A Bíblia diz que o Senhor mandou eles matarem um cordeiro. A Bíblia não fala qual é esse animal, mas tudo indica que é um cordeiro, um novilho, que estava próximo deles, e fizessem uma roupa para si. E uma vez que eles colocaram aquela roupa, aquilo significava a justiça de Deus que estava sobre eles, porque eles haviam percebido que estavam nus e estavam envergonhados. Mas uma vez que eles colocaram aquela roupa, aquela pele de cordeiro, agora eles poderiam dizer que Deus havia os salvado, Deus havia cobrido o pecado, a nudez deles. Mas aquela salvação foi paliativa, aquela salvação foi provisória. A promessa de Deus era que um dia Ele iria salvar o homem de forma definitiva. E como que se deu essa promessa? Logo após a queda, Deus deu ao homem duas grandes promessas: que o resgataria do controle de Satanás e lhe daria sua vida para cumprir o seu propósito. Essa promessa está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui em Gênesis 3,15, Deus prometeu que o descendente da mulher viria para ferir a cabeça da serpente. O descendente da mulher foi Jesus. Ele feriu a cabeça do diabo. Então esse foi o primeiro grande evangelho para o homem. A semente da mulher é Cristo, que nasceu de uma virgem e veio para cumprir o propósito eterno de Deus. Em Gálatas 4,4 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, a promessa se cumpriu. Deus enviou o Salvador que foi prometido. E nós vemos na palavra de Deus que em vários textos foi profetizado a respeito de Cristo. Foi profetizado a respeito do Messias. Então, baseado nessas promessas, a vinda de Cristo foi profetizada e dizia-se que ele era o próprio Deus vindo em carne para salvar o homem. Os judeus, inclusive, não acreditam necessariamente que Jesus é o Messias. Eles ainda estão à espera do Messias. Mas nós que somos cristãos, acreditamos que Jesus é o Messias, ou seja, Ele é o Salvador. É aquele que veio para nos dar a grande salvação, o que nos habilita a viver uma vida de vitória, em paz, uma vida sem restrições. Então foi profetizado que Ele nasceria de uma virgem também. Ou seja, Jesus ele nasceu da virgem. A profecia se cumpriu, está lá em Isaías 7,14. Em Miqueias 5,2 diz que Ele nasceria em Belém. Da mesma forma, Ele nasceu ali. Ele não teria aparência agradável. Então, aquele Jesus que nós vemos nos filmes, de alguém bonito, às vezes de olhos azuis, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Isaías 52, 53, que a aparência de Jesus não era uma aparência agradável. Justamente para que o mundo ficasse impressionado de saber que alguém comum, que nem beleza tinha, era o Salvador da humanidade. Lá diz também que ele seria ungido por Deus para o seu ministério. Quando ele se batizou, a Bíblia diz que ele recebeu de Deus a aprovação. O Senhor diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, o Senhor foi habilitado para realizar o ministério que ele tinha que cumprir aqui na terra. A Bíblia diz também que foi predito com precisão o ano, o mês, o dia e o lugar da sua morte e como Jesus morreria. Aconteceu da mesma forma como foi profetizado. As profecias também mostravam que ele entraria na morte e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E qual que é o grande poder nisso? É que não há outro Deus que ressuscitou. Alá, Maomé, Allan Kardec, nenhum outro Deus. Sabe, eu
respeito talvez a sua fé, você que esteja fazendo esse curso, que não é cristão necessariamente, mas eu creio que existe só um Messias, um Senhor e um Salvador, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Se você for no túmulo de Jesus, os ossos já não estão mais lá, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Então, quando Cristo veio, Ele cumpriu todas as promessas e profecias que haviam sido feitas a respeito dele. Então, o tema central do Velho Testamento, na verdade, é o Cristo prometido e profetizado por Deus. O tema central da Bíblia é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mesmo que às vezes nós não compreendamos, determinado texto, eles de algum modo se referem a Cristo. Cristo é o centro do Evangelho, é o centro do propósito de Deus. E em João 1,1 afirma que a palavra era Deus. Em João 1,14 diz que a palavra tornou-se carne. Essa palavra é Cristo, o qual é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A sua vinda cumpriu todas as promessas e profecias de Deus. Então, Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. É o Deus que estava na palavra que se tornou carne e veio habitar entre nós. Se tornou num homem como eu e você, porém sem pecado. Habitou no meio de nós e morreu na cruz para nos salvar. Então, como homem Deus, ele nasceu de uma virgem, viveu por 33 anos e meio, uma genuína vida humana, entretanto sem pecado. Por fim, ele morreu na data e no lugar exatos profetizados centenas de anos antes. Olha que coisa impressionante, querido. Por isso nós temos que crer em Jesus. Porque tudo isso não é por acaso. Existe algo por detrás, existe um poder por detrás disso, um valor por detrás disso, que Jesus é Deus. E Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, além disso, Ele cumpriu todas as condições para ser um Salvador. Quais eram as condições necessárias para Jesus ser um Salvador? Primeiro, precisava ser um homem. Precisava ser um homem, primeiramente, para cumprir com a justiça de Deus. Para que Deus fosse justo. Como o pecado entrou, assim o pecado tinha que sair e tinha que ser por um homem. Então, para ter legalidade para agir na terra, tinha que ser um filho de homem. Para revelar Deus aos homens de forma compreensível, tinha que ser um homem. Porque se ele viesse na forma de Deus, as pessoas talvez iriam se assustar e não iriam entender aquilo. Mas ele veio como homem para se tornar compreensível. Ele veio também para fazer a reconciliação entre nós e Deus, para vencer o pecado e sofrer a tentação para ser apto a nos julgar. Hoje Jesus ele entende as suas tentações, entende as suas frustrações, as suas dificuldades, porque ele passou por tentações. Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em coisa alguma. Ele precisava ser um parente para ser resgatador e tomar a terra de volta das mãos de Satanás. Havia uma lei no Antigo Testamento que era a lei do resgate, em que somente um parente próximo poderia resgatar a terra daqueles que vendiam. Não vou entrar em detalhes, mas essa lei se baseava nisso. Então Jesus foi o nosso parente próximo que resgatou a terra. Nós éramos a terra. E nós também éramos aqueles que desejavam ter de volta aquilo que nós havíamos perdido, que era a paz. Então, para ocupar o trono de Davi e reinar eternamente, tinha que ser um homem também. Jesus era um homem, ele cumpriu com esse pré-requisito. Segundo, tinha que ser inocente de qualquer pecado. Jesus não pecou em nada. Ele foi tentado em muitas coisas, mas não pecou em coisa alguma. Terceiro, ele tinha que cumprir a lei de Deus perfeitamente. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou, ele não falhou em coisa alguma. Quarto, teria que se dispor a ser substituto do homem e assumir a culpa da humanidade. Jesus, ele se dispôs a ser esse substituto. Jesus morreu no nosso lugar. Nós tínhamos que morrer, mas ele morreu. Essa é a obra da cruz. Ele, pelo fato dele ter morrido no nosso lugar e ter nos substituído. Mas não só isso, ele assumiu a culpa no nosso lugar. O meu e o seu pecado foram lançados sobre ele. E hoje nós não temos mais condenação e culpa alguma. Se você vir a pecar, basta se arrepender que você é justificado. Eu te pergunto, querido, será que uma vez que você compreende essas verdades, você não pode se tornar um vencedor? Com certeza, porque você sabe que um dia Jesus pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar. E hoje nós podemos ter alegria, podemos ter paz, porque sabemos que Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele realizou o sacrifício que eu e você tínhamos que realizar. E naquela cruz Ele foi
crucificado. A morte de Cristo realizou coisas maravilhosas por nós. Nós fomos redimidos. Redenção é comprar de volta aquilo que originalmente era meu. Ele nos comprou das mãos do inimigo. Ele nos perdoou. Você estava numa condição de condenação, de ira de Deus, mas Ele perdoou o seu pecado e o meu pecado. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, espiritualmente falando. Nós fomos justificados, ou seja, Ele foi a nossa justificação, Ele foi a nossa justificativa, aquele que nos justifica. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço por nós, Ele nos reconciliou, nós éramos inimigos dEle, mas Ele foi a ponte, Jesus foi a ponte que nos levava de volta para Deus, mas Ele não somente morreu, como eu disse, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo entre nós. Então os problemas negativos do homem foram solucionados, e o seu direito inicial de receber Deus foi recuperado pela morte e pela ressurreição de Cristo. Hoje nós podemos ter livre acesso a Deus. Não há mais nada que nos impeça, nada que nos restrinja. Agora o homem pode crer em Jesus para ser salvo do pecado e da morte. Não há mais condenação, não há mais julgo, não há mais nada que nos impeça. Nós devemos, portanto, louvar e amar o nosso Salvador por tudo que Ele fez, porque a sua salvação nos deu esperança. Hoje você pode ter esperança, querido. O que te habilita a ser um vencedor? O fato de que você crê em um Deus que se entregou na cruz do Calvário para te salvar, que deu tudo o que você precisava. Você não precisa mais viver uma vida de derrota, cabisbaixo, triste, porque existe um Deus que te ama e deseja transformar a sua vida, deseja mudar a sua história, dar rumo, dar direção e fazer de você um vencedor. Espero que você tenha gostado dessa aula, que esses princípios fiquem guardados no seu coração e nós nos vemos na próxima aula.